Os Estados Unidos têm se reunido com Rússia e Ucrânia para tentar um cessar-fogo de uma guerra da qual não participam. E para a gente entender qual que é a vantagem desse movimento para os norte-americanos, principalmente, eu converso com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, muito bom te encontrar por aqui. Acho que você é a pessoa certa na hora certa para a gente entender essa grande questão. Além da benevolência de Donald Trump, que está indo num caminho bastante contrário do que foi o seu antecessor, Joe Biden, onde e como os Estados Unidos saem ganhando também nesse suposto fim do conflito? Boa noite mais uma vez e, de novo, obrigado por participar. Boa noite, Favale. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Favale, os Estados Unidos enviaram na quarta-feira o secretário do Tesouro, o Bessent, para a Ucrânia, para uma negociação de 500 bilhões de dólares em minerais de terras raras. Isso fez parte de um plano de paz apresentado pelo Zelensky em outubro do ano passado, antes da eleição do Trump, de trocar minerais como lítio e titânio, que representavam 30% das exportações da Ucrânia em 2021, por um pacote de segurança, um pacote militar que envolve armamentos e drones para a Ucrânia. A Ucrânia segue os passos da Polônia, que se arma utilizando 5% do PIB, depois de ter passado 4 anos sob dominação nazista e 5 décadas sob dominação soviética, depois da Segunda Guerra. Então, o interesse dos Estados Unidos é mercantilista. Existe uma intenção de ter vantagem os Estados Unidos usando o slogan do Trump America First, né? América em primeiro lugar. E existe dentro da União Europeia uma discussão sobre comprar armas dos Estados Unidos e repassar para a Ucrânia. Isso segue um modelo que foi empregado em 1941, antes dos Estados Unidos ingressarem na Segunda Guerra, antes do ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos vendiam armamento para países aliados combaterem os nazistas. Então, existe uma intenção dentro da Europa de que, se os Estados Unidos não fortalecerem mais a Ucrânia, a própria Europa pode comprar essas armas e entregar para a Ucrânia. Aí, só para finalizar, há pouco você falava da Conferência de Segurança de Munique. Hoje, a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, apresentou um plano semelhante àquele que foi utilizado durante a pandemia da Covid para esvaziar as restrições tributárias e fiscais dos países para que eles aumentem em muito os gastos com defesa. A Europa gasta hoje metade do que os Estados Unidos gastam. O orçamento militar dos Estados Unidos anual é de 970 bilhões de dólares. A Europa gasta metade disso, mas ainda é muito acima do orçamento da Rússia, Favale. A gente está bastante alinhado com o que o professor Vitélio falava aqui, e para a gente entender, é bom a gente olhar para um mapa. Está aqui justamente o professor Vitélio falava, as terras raras, os minerais críticos. Vitélio, chama a atenção para quem nos assiste, aqui nessas manchas mais escuras, do lado de Kiev, perto da capital, ou seja, teoricamente, o que deve sobrar para a Ucrânia num eventual fim do conflito, a gente tem aqui, olha, titânio, zircônio, lítio. Lítio, acho que todo mundo conhece, é a essência da bateria elétrica agora mais moderna, essa que vai nos celulares e principalmente nos carros elétricos. O titânio e o zircônio, eles são importantes para os supercondutores. Também é algo que se tornou aí um verbete do século XXI. Agora, Vitélio, olhando para esse mapa aqui, vamos supor que a guerra acabe e que Volodymyr Zelensky, o próximo governo ucraniano, fique definitivamente com essa parte mais a oeste do país. A última conta mostrava que algo em torno de 45% da infraestrutura da Ucrânia foi completamente destruída nos combates aí que, se nada acontecer, na semana que vem completam 3 anos. Então, teoricamente, a Ucrânia não tem capacidade para extração desses materiais que são difíceis de serem extraídos, porque eles estão em mais profundidade e não é como o minério de ferro. Você consegue entender aqui uma espécie de um plano Marshall 2.0, um plano Marshall século XXI? Os Estados Unidos podem entrar como essa fonte de extração, ficar uma parte com eles e negociar aí a participação no que pode vir a ser um lucro da Ucrânia com algo que vai ser tão precioso no século XXI?
Pois é, os Estados Unidos fariam essa extração, mas não apenas os Estados Unidos. A Europa também tem interesse nesses metais, nessas terras raras. Nesse mapa que você mostra, a parte ocupada pelos russos hoje, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, essa área não está em negociação. O que o J.D. Vance falou é que a Ucrânia dificilmente retomará a Crimeia de volta, que é 11% do território ucraniano que a Rússia ocupou em 2014. Aquela região ali, que hoje tem tropas russas no leste da Ucrânia, existe uma iniciativa da Europa de enviar tropas para lá. Seriam tropas da Polônia, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido e da França. Seriam cerca de 40 mil soldados inicialmente. Aquilo ali não ficaria com a Rússia, seria uma zona tampão. E, ao mesmo tempo, a Ucrânia concordaria em não ingressar na OTAN por 20 anos, que é o tempo estimado para esse conflito acabar de vez, porque seria o tempo de vida do Putin, hoje está com 73 anos. Então, veja, Favale, a questão da extração dos minérios passa por um consórcio dos países que têm interesse nesses minérios. Na verdade, a Ucrânia está trocando os seus recursos naturais pela sua existência, para continuar existindo como país, o que não é muito diferente do que a Rússia faz, vendendo seu petróleo e gás natural para conseguir manter a sua economia e esforço de guerra, Favale. Agora, Vitelli, vamos olhar para um outro mapa. Mostrei esse aqui dos minerais raros e tudo mais. Aqui tem, então, hoje o chamado mapa da guerra, né? Essa parte mais escura é a dominação russa, em que algumas partes a Rússia já declarou que é dela. Moradores, inclusive, já receberam a identificação como se fosse uma carteira de identidade, um passaporte russo. Já foram convidados, entre aspas, pressionados a participar da última eleição que reelegeu o Vladimir Putin, votando como cidadãos russos. Agora, Vitelli, eu chamo a atenção aqui para não só a parte conquistada, como os russos hoje dominam Mariupol, que já foi o maior centro de produção metalúrgica do leste europeu, hoje está reduzido a pó, mas aqui ainda se concentra muito da tecnologia ucraniana de produção da indústria de transformação, com acesso ao porto de Mariupol, que leva ao Mar de Azov. A usina nuclear de Zaporizhia, que foi alvo aí de ataques, uma tensão mundial, caso houvesse uma explosão. Em comparação com o que aconteceu com Chernobyl na década de 80, ia ser algo exponencialmente maior, mas é uma das maiores usinas nucleares do mundo e a maior da Europa. Se, por exemplo, mudar um pouco esse eixo e o Vladimir Putin realmente conseguir ficar com esse território, você falou da Crimeia, que é essa parte aqui, que já é dos russos já faz tempo. Mas se o Vladimir Putin continuar com essa meia-lua aqui, ele fica com uma usina nuclear, acesso ao mar, reduz o acesso ao mar da Ucrânia apenas ao porto de Odessa e em muito da economia dos minerais, da agricultura, da matéria-prima para fertilizantes que a Ucrânia produz, ainda passaria por um crivo aqui da Rússia. Você acha mesmo que ele pode abrir mão dessa meia-lua tão importante aqui, digo, o Vladimir Putin? Olha, Favale, a Crimeia, ocupada desde 2014, é considerada ainda uma zona ocupada. Tanto é que a Rússia sofre sanções desde 2014, não é considerado uma área anexada por quase nenhum país do mundo, a não ser Coreia do Norte, Belarus, países, ditaduras muito próximas da Rússia. O restante desse território, e lembrando que a anexação de territórios é proibida pela Carta da ONU, ou seja, uma violação flagrante do direito internacional, o restante desse território, se continuar nas mãos dos russos, a primeira preocupação da Europa é que o Putin não vai parar ali. Assim como o Hitler não parou nos Sudetos da Tchecoslováquia, que ocupou em 1938, fez um acordo com o Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, e 6 meses depois marchou sobre a Polônia. É por isso que, nesse momento, a União Europeia está apresentando um pacote emergencial, porque teme que a Rússia continue avançando contra a Moldóvia, onde tem a Transnistria, ocupada pelos russos desde a década de 90, a Geórgia, onde tem a Ossétia do Sul e a Abcásia. Os países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, já têm um plano vazado pela inteligência russa de que poderia haver uma infiltração nas eleições desses países e a Rússia poderia fazer uma manobra parecida com a que fez no Donbás em 2022, alegando que ingressaria nesses países apenas para proteger populações russófilas.
Então, a discussão de que o Putin poderia ficar com essas terras em troca de mais de 900 mil baixas que teve nessa guerra, dos refugiados, da perda da soberania russa, que se tornou muito mais dependente da China por causa dessa guerra, do esvaziamento político da Rússia, que se tornou uma pária internacional, e que agora, depois de 3 anos, voltou a ter uma conversação de primeiro nível com os Estados Unidos, é que o Putin trocou vidas, a economia e muitas sanções, se tornou o país mais sancionado da história, por uma faixa de território de 100 quilômetros de largura e 1.300 quilômetros de comprimento. Se ele vai conseguir manter isso, nós não sabemos, mas a Europa considerará isso inaceitável, Favale. Entendo perfeitamente. O que eu já sei, Vitélio, é que você volta aqui ainda muitas vezes, porque por mais que esteja se desenhando aí um cessar-fogo que pode levar a um acordo de paz, os desdobramentos são gigantescos. Eu acho que esses 2 mapas, eles mostram isso, porque tem muitos e muitos interesses por debaixo da terra. Eu estou falando literalmente nesse caso. Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da UFF, pesquisador de Harvard. Boa noite e o nosso muito obrigado mais uma vez, Vitélio. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.